Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu confesso para os irmãos que eu estou um pouco nervoso em aparecer aqui em frente às câmeras, né? Eu já sou cinegrafista há 18 anos, eu estou muito acostumado a filmar. Agora, para aparecer em frente às câmeras assim, eu confesso que eu não estou muito acostumado, mas devagarinho a gente vai aprendendo, é uma novidade, né? E esse canal aqui, seja muito bem-vindo, porque é um canal de estudo bíblico. Se você acompanhar os vídeos anteriores, você vai ver muito culto que nós gravamos na Rocinha, no culto da Laje. Nosso amigo Carlinhos, que hoje descansa no Senhor, sempre me convidava para poder filmar as ministrações lá, e foi uma bênção o período que a gente passou ali gravando. E agora a gente vai compartilhar também alguns estudos aqui, né? Se Deus assim permitir, porque não é fácil, a perna treme, assim, dá um nervoso, parece que a gente está pregando na igreja pela primeira vez, não é? Mas vamos compartilhar aquilo que Deus colocar no meu coração. Estarei compartilhando com os irmãos, porque isso a internet tem de bom, porque pode alcançar uma pessoa em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, né? Através da internet a gente pode ser bênção, né, na vida de alguém, assim como também muitos outros vídeos, muitas outras pessoas que eu já assisti através da internet me abençoaram muito. Então, graças a Deus, a gente tem essa facilidade hoje em dia, não é? Mas, com relação aos outros vídeos, a gente vai compartilhar uma experiência, a gente vai compartilhar algumas palavras bíblicas. E para iniciar nesse vídeo, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 119, o versículo de número 71, que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos, né? Meus irmãos, o salmista está dizendo que foi bom ter sido afligido para aprender os seus decretos. Olha, o salmista ele não está debochando, e ele não está trazendo nenhuma palavra de ironia aqui. Por quê? Porque parece um paradoxo falar isso, não é? Você gosta de passar por luta, por dificuldade? Você gosta de passar? Eu tenho certeza que não. Eu não gosto. Se você gosta, eu te aconselho a procurar algum tipo de ajuda. Tenho certeza que você também não gosta. Então, por que o salmista fala isso? Foi-me bom ter sido afligido. Na realidade, era para ele ter falado: foi-me ruim ter sido afligido. Sabe por quê, irmão? Porque Deus usa até o sofrimento para nos abençoar. Deus usa as dificuldades para nos abençoar. Porque quando está tudo bem na nossa vida, a nossa tendência é relaxar, a nossa tendência é se esfriar um pouco mais, não é? Quando a situação aperta, o que a gente faz? A gente dobra o nosso joelho e fala: Senhor, estou aqui de novo. Porque quando a situação está bem, por mais que a gente esteja firme na fé, né, a gente não tem aquela tendência de estar orando, de estar jejuando, né, de sempre estar nos cultos. Não, a gente se acomoda um pouco, mas quando Deus aperta um pouco o parafuso, o que a gente faz? Ó, Senhor, estou aqui de novo. Senhor, olha meu problema. Porque não tem como a gente ter uma vida 100% plena, né? Ou você está com dificuldade na área financeira, ou você está com dificuldade na área familiar, seu casamento de repente não está bem, seus filhos estão rebeldes, um problema de saúde, enfim, infinitas, né, dificuldades que as pessoas passam, cada uma do seu jeito. Mas Deus usa essas dificuldades para nos abençoar. Por quê, irmãos? Porque é exatamente assim que a gente vem para o Senhor. A nossa tendência pecaminosa é sempre caminhar para o lado do mal, é sempre a gente caminhar para a nossa carne. A gente não quer ter uma vida espiritual em dia, porque isso realmente é ruim para a nossa carne. E muitas vezes a gente quer alimentar a nossa carne, a gente quer fazer os nossos prazeres, mas o que é o Evangelho? O Evangelho é renúncia. A gente tem que renunciar. Então, Deus coloca essas lutas, essas provações, para a gente subir de nível, para que a gente deixe de ser menino, para que a gente deixe de ser aquela pessoa infantil na fé e passe a ser pessoas maduras, não é?
Porque infelizmente muitas pessoas estão na igreja com 10, 15, 20 anos, mas ainda assim são infantis. Infelizmente são pessoas sem experiência, mas a Bíblia, irmãos, a gente vê o sofrimento de grandes homens da palavra de Deus, irmãos. A gente não passou nem 10% do que eles passaram, e eu ainda afirmo, se a gente passasse, provavelmente muitos de nós, acho que a gente não ficaria tão firme com Jesus, a gente até negaria a fé, porque a gente vive no mundo com tanta facilidade, né, com tanta mordomia em comparação aos homens da Bíblia, que qualquer luta, dificuldade, a pessoa já fica desesperada, porque se a gente passasse pelo que eles passaram, meus irmãos, poucos caminhariam ainda com Jesus, né? A gente vê Tiago no capítulo 1, olha o que diz a Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Irmãos, Tiago está dizendo a mesma coisa. Tende por motivo de gozo, de grande alegria o passardes por provações. Também ele não está fazendo nenhum tipo de ironia, ele não está debochando, mas é por isso, irmãos, eles entendem e sabem que são essas coisas que edificam a nossa vida. Eu não sei como você chegou até o Evangelho, como você teve teu encontro com Jesus, mas provavelmente não foi naquele momento que você foi promovido. Imagina, você é um vendedor de uma loja, né? Uma loja grande, famosa, e de repente o seu patrão chegou e falou assim: olha, eu agora vou te promover a gerente da loja. Aí você naquela noite falou assim: oba, gerente da loja, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar minha vida para Jesus. Hoje à noite eu vou para o culto com meu amigo que me convidava e eu vou entregar minha vida para Jesus, porque eu estou passando um momento assim maravilhoso, né? Ou você teve uma grande conquista, outro tipo de conquista na sua vida, e você é ali muito feliz, na sua família, seu casamento está maravilhosamente bem, você foi promovido, ninguém está doente na sua casa, todo mundo, seus filhos, ninguém é rebelde, ó, seus filhos são extremamente anjos, né? E você olhou para sua casa assim, todo mundo feliz, ninguém doente, todo mundo trabalhando e todo mundo crescendo, e você falou assim: eu vou entregar minha vida para Jesus hoje. É assim? Muito difícil, quase impossível. É normalmente, irmão, porque você perde um ente querido, aquela pessoa que vai fazer muita falta para a sua vida, é um desemprego, é uma enfermidade muito grave mesmo, né? Às vezes o médico fala que não tem mais jeito, não tem mais esperança. É uma luta muito grande, né? Uma tristeza muito grande, que você fala assim: cansei desse mundo. E você tem o seu encontro. Então normalmente as pessoas vêm para Jesus desse jeito, quebradas, moídas, toda triturada. Por quê? Por causa desse versículo que nós estamos lendo: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus decretos. Por quê? Quando a vida está toda boa, está maravilhosa, irmãos, a gente não quer saber de Deus, a gente não quer saber de Jesus, a gente quer fazer só a nossa vontade, a nossa carne. É isso que a gente quer, a nossa carne, alimentar a nossa carne. A gente não está preocupado com as coisas do céu, não, mas Deus usa essas dificuldades e essas lutas para nos trazer para a presença dele. Porque ele é ruim? Pelo contrário, é que ele é bom demais. Ele não quer que a gente se perca, né? Você vê também, olha o que diz 1 Pedro. Pedro também fala justamente nessa mesma linha. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 6. Nisto vos exaltais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro também está dizendo a mesma coisa,
E ele continua no versículo de número 7. Essas provações são para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Pedro também está dizendo, aquele processo do ouro passar pelo fogo para tirar todas as impurezas e deixar somente sim o que vale, o que é valioso, tirar toda aquela dificuldade. Quando a gente passa pela prova, pelo fogo, irmão, Deus ali está queimando tudo quanto é ruim da nossa vida, está eliminando tudo. E Ele está o quê? Fazendo a gente subir mais um degrau na nossa vida, irmão. E isso é para o nosso bem, isso é para a glória de Deus, irmão. E essa experiência, essa coisa ruim que a gente passa, vai servir de experiência para alguém, irmão. Por quê? Quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a gente dá o alimento, um mingauzinho, a gente dá uma comidinha leve. Você não dá uma feijoada, não é? Você não dá uma rabada, você não dá uma comida muito pesada para uma criança, porque vai fazer mal para ela. É um alimento diferente. Agora, é para sempre que vai comer daquele jeito? Não é para sempre. Por quê? Vai chegar um dia que a criança vai crescer e vai ter estrutura para comer uma comida mais pesada, mais forte. Por quê? Ela cresceu, já está mais forte. Assim é a nossa vida espiritual. No início, irmãos, Deus ele nos prova de um jeito diferente. Só que quando a gente atinge uma maturidade, irmãos, não é mais para a gente estar murmurando das coisas da vida. Por que Deus está fazendo isso? Irmão, já está com 10, 20, 30 anos já na palavra do Senhor. Já está na hora de crescer, de amadurecer. Mas Deus esqueceu de mim. Nunca, irmãos, nunca o Senhor esquece da gente. Quando a gente vê a vida de Jó, a gente, logo no início, a gente vê ali Jó, um super-homem, né? Super Jó, e ele está passando aquela luta e Deus fala para Satanás: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Satanás fala: tá bem com todas essas coisas, né? E você conhece a história toda, enfim. Você vê que a mulher de Jó pede para ele amaldiçoar Deus, e ele ali, naquela força, no início, né, falou assim: como falas uma louca, assim falas tu, irmãos. Ali é só o início da prova, só o início. Nem Jó, um homem íntegro, reto, como o próprio Deus disse, o próprio Deus deu testemunho dele. Nem ele sabia que não conhecia Deus. Ele achava que conhecia. Quantas vezes a gente também acha que conhece o Senhor? Mas quando vem uma luta, a gente vê que a gente não conhece tão bem o nosso Deus, né? Cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? Bom, se a gente está falando isso, é porque a gente não conhece o Senhor. Porque se a gente conhecesse, nós não faríamos esse tipo de pergunta. E Jó vai passando por um tempo ali, no capítulo 3, logo no capítulo 3, ele já amaldiçoou o seu próprio nascimento. Você vê lá no capítulo 14, a fé dele já começa a se abalar, a esperança dele já está abalada. No capítulo 29, ele olha com saudosismo passado, ele fala: como era bom o tempo da minha mocidade, né? E você vai passando aquele tempo ali e você vê o seguinte, que Deus ele permite que Jó passe quase que o livro todo, o período todo, né? Claro, né? O livro que eu falo, que hoje a gente tem acesso ao livro de Jó. Sempre questionando, sempre perguntando, né? Até que no capítulo 38 é a vez do Senhor perguntar para Jó: onde é que tu estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que tu estava quando eu coloquei o limite no mar? E Deus começa a fazer uma série de questionamentos no capítulo 38. E o que Jó faz? Cala a boca, bota a mão na boca. E ele fala: certamente falei de coisas que não conhecia. Olha o que diz o Jó capítulo 42. O versículo de número... Jó 42, versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Como a gente fala, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, tenho experiência com o Senhor. Jó,
um homem íntegro e reto, achava que conhecia o Senhor, mas no final ele viu também que não conhecia tão bem o Senhor. E você, que nem passou pelo que Jó passou, nem tinha a fé que Jó tinha e muitas vezes fica questionando. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Das 27 cartas, se não me falha a memória, pode me corrigir, Paulo escreveu 13 cartas. Das 27 do Novo Testamento, falei antigo, nem lembro. Das 27 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. E eu vou ler, para finalizar o vídeo, eu vou ler um versículo que se encontra em Romanos, capítulo de número 18. Romanos 8, versículo 18, diz assim: para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, para finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: toda luta que a gente passar, toda dificuldade que a gente passar, nada disso vai se comparar com a glória de Deus, com aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo, estamos aqui apenas de passagem. Alguns vão embora com 1 ano ou menos, 10 anos, 15, 20, não importa, estamos aqui apenas de passagem. Um dia nós iremos sair daqui. Então toda luta, dificuldade, tudo aquilo que a gente passar por aqui não vai se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. Então fica firme com Jesus, fica firme, não desista nunca. Não coloque a sua esperança em coisas materiais, em carro, em casa, em dinheiro, em posição social. Não. A sua fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. É nele que está a nossa fé. O mundo pode estar todo acabando, o mundo pode estar tudo dando errado na nossa vida, mas a nossa fé, Jesus no nosso coração, irmãos, nunca pode ser questionado. Jesus tem o melhor para a nossa vida, meu. E que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Como eu disse, é o primeiro vídeo. Talvez não tenha ficado tão bacana o vídeo, mas vamos melhorar um pouco mais com outras palavras e também com fundo, né? Aqui é uma coisa meio que improvisada, mas futuramente a gente vai melhorando. E se você ficou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, querendo Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, irmão.